Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, Jesus Emanuel, convido você a inscrever-se. Tem um botãozinho logo abaixo. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série especial e essa série é Eu Quero Ser Feliz. E eu convido você a participar comigo dessa série. O nosso tema hoje é Você pode falar com Deus. É o nosso tema de hoje. Convido você que pegue aí a sua Bíblia para nós estudarmos juntos, né, o que diz as Sagradas Escrituras. Estou aqui com a minha Bíblia aqui em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos. A nossa introdução diz o seguinte, olha só. Sem dúvida nenhuma, o telefone foi uma das grandes invenções da humanidade. É um invento impressionante. Quando experimentamos, né, falar com alguém que pode estar do outro lado do mundo. E aqui diz assim, olha só o que que diz. Depois do telefone, veio a internet, o e-mail e vários avanços tecnológicos da ciência. Mesmo assim, falar ao telefone continua sendo algo muito especial. E aqui diz assim, olha só. Você já pensou em fazer uma ligação para o outro lado do universo? Uma ligação assim seria muito cara, não é mesmo? Hoje vamos estudar sobre um telefone, um telefonema sem telefone, uma ligação grátis direta a Deus, né? E esse telefonema sem telefone, essa ligação grátis direta a Deus se chama oração. E hoje é o nosso tema, né? Nós vamos falar sobre oração, né? Olha só a nossa primeira perguntinha, né? Antes de nós irmos para a pergunta, diz assim, ó. A oração pode ser individual ou pública, em voz auditível ou apenas mentalmente, sem proferir as palavras. Podemos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus nos concede, como vida, paz, saúde, família, amigos. E aqui também diz assim, ó, juntamente com a oração, deve estar a fé em Deus, como nosso amigo que pode nos ajudar. Então você percebe que a oração é algo que deve ser prazeroso, né? Quando nós oramos, geralmente nós pedimos a Deus algo ou nós agradecemos. E aqui apresentou duas maneiras de orarmos, né? Pode ser auditível, né, quando nós estivermos em público, ou orarmos mentalmente, sem proferir palavras, né? Mas vamos lá. A nossa primeira perguntinha do nosso estudo de hoje diz assim, ó: o que os discípulos pediram a Jesus? Lucas capítulo 11, verso 1 nos dá a resposta. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então perceba o seguinte: aqui Jesus estava em um lugar secreto orando, e um dos seus discípulos, então, vendo Jesus orando, se aproxima e pede a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar.
Sabe, Jesus era um homem de oração. Jesus constantemente procurava alguns lugares tranquilos para poder então orar ao Pai. E os discípulos vendo isso, né? Eles queriam também imitar o seu mestre e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Esse também deve ser o meu e o seu pedido, né? Ensina-nos a orar. A pergunta de número 2 diz assim, ó: em nome de quem devemos orar? A resposta é em João 14, verso 13. O que diz João 14, verso 13? Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Olha só, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essas palavras estão sendo dirigidas por Jesus. Então nós devemos orar em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Nós devemos pedir no seu nome, não é? E perceba que quando nós oramos no nome de Jesus e pedimos, né, no seu nome, isso glorifica quem? Glorifica o Pai, o nosso Pai eterno. Então, toda vez que você for orar, lembre de pedir em nome do Senhor Jesus. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora veja só, a pergunta de número 3 nos diz o seguinte: devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Olha só o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, verso 10. Então, toda vez que nós formos orar, nós devemos pedir que seja a vontade de quem? Seja a vontade minha, a vontade de Deus. Vamos para a Bíblia? A palavra de Deus responde. A palavra de Deus diz assim, ó, Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, toda vez que nós formos orar, nós temos que pedir que seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai Celestial, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Você percebe? Então, toda vez que você for orar, que não seja feita a sua vontade, nem a minha, mas a vontade do nosso Pai, né? Aqui diz o seguinte, a perguntinha de número 4. Veja só. Quando é que Deus nos ouve? Quando é que Deus ouve a você e quando é que Deus me ouve? Olha só, quando você pega o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13. Quando é que Deus nos ouve? A palavra de Deus nos diz assim, ó: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. Você percebe que o texto fala que nós devemos invocar o Senhor? Invocar o Senhor como? Aqui diz bem assim, e orareis a mim. Então nós devemos invocar o Senhor através da oração. Aqui diz também que nós devemos buscar ao Senhor. Se nós invocarmos o Senhor através das orações, Deus ele vai nos ouvir. Buscar aqui também é nós estamos invocando o Senhor, né? Então toda vez que eu oro, que você ora, Deus ele ouve, né? E nós acharemos a Deus, porque Deus, né, quando nós o buscamos, né, de todo o nosso coração, né, ele vai até nós, ele vai à nossa necessidade, ao nosso encontro. Você percebe? Então nós devemos invocar o Senhor, né, através da oração. Aqui diz assim, ó, pergunta de número 5. Quando é que uma oração se torna abominável? Então, quando que eu e você oramos e essa oração é abominável ao Senhor? Quando você pega o livro de Provérbios, capítulo 28, verso 9, nos diz o seguinte, olha só o que diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.
Sabe, meu amigo, minha amiga, se eu desvio os meus ouvidos, ou seja, se eu não dou importância à lei de Deus, né? Os estatutos de Deus, então a minha oração ela é abominável. Quando eu falo a lei de Deus, são os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3 ao 17. Então, se eu não cumpro esses mandamentos, se eu sou desobediente a esses mandamentos, a minha oração é abominável diante de Deus. Agora, seguindo aqui, olha só uma outra perguntinha que diz assim, ó. Ao orar, como devemos pedir? Né? Então, você vai orar a Deus, né? Eu vou orar a Deus, como nós devemos pedir então? Quando você pega o livro de Tiago, capítulo 1, versos 6 e verso 7, a palavra de Deus nos diz assim, olha só. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Olha só o que diz o finalzinho. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, perceba o seguinte, toda vez que nós formos orar ao Senhor, né, nós devemos pedir com fé. Aqui fala que nós não devemos pedir duvidando, né? Porque se nós pedirmos duvidando, Deus ele não vai ouvir as nossas orações, Deus não vai nos abençoar. Você percebe? Então nós temos que pedir com fé, em nada duvidando. Vamos lá, perguntinha de número 7, que diz assim: com que intensidade devemos orar? E quando nós pegamos o livro de 1 Tessalonicenses 5, verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim, olha só. Orai sem cessar. Com que intensidade nós devemos orar? Olha, nós devemos orar todos os momentos que nós tivermos oportunidade, nós devemos estar em oração. Se você está em casa fazendo algo, você pode dirigir uma oração a Deus. Se você estiver na rua, você pode orar a Deus. Você percebe? Então não existe lugar nem momento, você pode dirigir uma oração a Deus. Agora veja só. Aqui diz assim: minha decisão hoje. Qual deve ser a minha e a sua decisão? Aqui nos fala o seguinte, olha só o que diz aqui. Creio que Deus ouve e responde às orações e meu desejo, né? É orar com fé diariamente para aumentar o meu relacionamento com Deus. Sabe? Se esse é o seu desejo de orar com fé para que aumente o seu relacionamento com Deus, que Deus possa abençoar esse propósito na sua vida. Sabe, a oração é um privilégio. Quando nós vamos a Deus e nós conversamos com Deus, nós abrimos o nosso coração a Deus, o nosso Pai Celestial fica feliz, ele fica contente quando os seus filhinhos abrem o seu coração a Ele. Que privilégio podermos orar a Deus, não é mesmo? E eu convido você a orar comigo. Estamos finalizando mais esse estudo, pela graça de Deus, e vamos fechar esse estudo com oração. Onde você está, feche os olhos, vamos orar a Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio desse estudo da Tua Palavra. Hoje nós falamos, Senhor, de um telefonema que vai do outro lado do universo, um telefonema grátis, Senhor. E esse telefonema é a oração. E o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de conversar com o Senhor através da oração. Fica com meu amigo, com minha amiga que assistiu esse vídeo. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Fica conosco para todos sempre. Eu te peço essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.